Oi pessoal, boa noite. Iniciando aqui para ver, aguardar a galera entrar. Eu sou o Matheus Dantas. Participei da última live aqui no início da TC. É, é um prazer estar aqui de volta para poder mais uma vez bater um papo muito bacana e explorar, dar continuidade aí a esse assunto tão caro, tão importante para a gente poder abordar. Agora que entrou um pouquinho mais de gente, eu já me apresento de novo. Eu sou Matheus Dantas, eu sou de Sorocaba, São Paulo, e atuo como jornalista na área da comunicação há uma média de 6 7 anos aí, e tenho estudado, tentado me aprofundar cada vez mais diante das pautas, né? As pautas do movimento negro, as pautas do movimento LGBTQIA+. Então, tenho tentado e me debruçado cada vez mais nesses assuntos e nessa luta para poder justamente quebrar esses tabus todos que a gente acaba encontrando no meio do caminho, né? E tudo o que precisa ser transformado também no meio desse caminho. Então hoje a gente vai ter uma conversa muito legal com o Eduardo Brizola, que é um super educador, e vai contar pra gente sobre a trajetória de vida dele e vai dividir sobre como foram os caminhos dessa vida dele, não só como educador, mas como um jovem negro também, e o quanto isso de alguma forma influenciou nessa caminhada, né? O quanto isso trouxe não só barreiras, mas grandes desafios para serem vencidos e que obviamente acabam trazendo muito aprendizado, muito ensinamento para a gente, independente se a gente está na posição de aluno, né, ou se a gente está na posição de quem está ensinando. Então a gente vai receber o Edu para bater esse papo agora e eu espero que vocês curtam bastante. E é isso. Deixa eu ver aqui. Já achei. Vamos liberar. Então, Edu. Boa noite para quem está entrando aí agora. Conectando, Edu. Fala, Edu. E aí, fala, tudo bem? Beleza, Dantas? Tudo jóia e você? Tudo jóia, prazer estar falando com você, obrigado pelo convite. É isso aí, vamos falar sobre esse papo tão importante, né? Tão necessário. Isso, eu estava me apresentando rapidamente aqui e pontuando que hoje a gente vai conversar um pouco, dividir um pouco sobre as nossas trajetórias, né? Em especial, tendo você como não só alguém que já foi um estudante, mas que agora também exerce o papel de educador, né? E eu acho que trazer essas duas perspectivas que são totalmente correlatas, né? Tão importantes uma para a outra, o papel do professor e o papel do aluno, de quem é o ouvinte, porque é uma troca, né? A sala de aula e o processo de aprendizado, ele precisa sempre ser uma troca, senão não faz sentido. O professor precisa do aluno e o aluno precisa do professor. Então, acho que a gente trazer para esse recorte em relação à negritude é um ponto essencial nos dias de hoje, né? Eu queria te convidar, então, para já se apresentar e já contar um pouquinho da sua trajetória aí. Concordo com você. Então, meu nome é Eduardo Brizola Dreyer, eu tenho 31 anos de idade, eu sou filho adotivo de um casal hiper, super, mega especial. Fui adotado com 2 dias de vida. Eu nasci na periferia de São Vicente, no litoral norte. E no segundo dia de vida, tudo mudou. Minha vida Uhum. mudou e de lá para cá eu tenho tido o afeto, o carinho e a oportunidade de ter uma família que me deu toda a estrutura, né? Inclusive no ponto de vista da educação, no acesso à informação, acesso a tudo, a cultura, a lazer. E sou filho de uma educadora, Dona Marilena, professora também. Também Foi a sou. pessoa que me, Temos uma coincidência aí. né? Então foi a pessoa que, durante a minha trajetória, ela conseguiu identificar em mim um potencial. Falou assim, poxa, mas por que você não vai trabalhar com isso que você é tão bom de tecnologia, assim, né? A minha trajetória foi meio, no começo eu fui mudando um pouco, variando um pouco, né? Eu sempre fui atleta, joguei até os juniores, futebol,
E nunca me vi como um educador, com alguém que trabalha, que estuda, né? Que se debruça sobre o conhecimento, assim. Uhum. E tem sido uma evolução muito grande por conta dessa questão de ter sempre uma família apoiando. O meu pai, seu Fred, ele me deu um computador com 5 anos de vida. Com Uhum. 5 anos de idade, ele me deu um computador e aquilo, na época nem tinha essa internet que é hoje em dia, né? Mas aquilo fez em mim nascer um amor pela tecnologia, né? Uhum. Então, hoje em dia, depois de uma longa trajetória, eu sou um educador em tecnologia. Então, eu trabalho com tecnologia educacional, de modo geral. Uhum. Eu venho me especializando em cultura digital, que é uma nova disciplina, né, da BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular. Ela estipula as disciplinas no Brasil inteiro. E a cultura digital ela é uma disciplina nova, que esse ano ela está entrando como uma disciplina nova. Que E eu legal. acho que a grande maioria das pessoas vai concordar que cultura digital é uma coisa muito importante nos dias de hoje. Assim, você ter uma matéria onde você estuda sobre como se comportar na internet de modo ético, né? Você identificar possíveis fraudes ou, enfim, essa questão de conhecimento do cyberespaço e de como que você pode trabalhar de modo profissional ou também ou de modo principalmente assim cidadão. Então tem cidadania digital, tem bem-estar digital, que é uma coisa assim, o uso da internet, o uso da tecnologia pelos jovens é massivo. Né? Então a gente tem que trabalhar esse conhecimento de quanto tempo ele pode ficar com a tela, né? Também trabalhar desplugado, né? Falar, oh, vamos fazer uma outra Uhum. coisa e tal. Então a cultura digital eu tenho me especializado sobre isso. Só que antes, já inserido nesse contexto há quase 10 anos, eu já dava aula de robótica e de programação. Então eu já tenho esse projeto, né? Dentro do colégio onde eu Uhum. trabalho. E eu tive a oportunidade hoje em dia, trabalhar e liderar a tecnologia no lugar onde eu estudei a vida inteira. Então, Isso é eu muito cresci lá legal. dentro e Uhum. tenho ajudado a desenvolver e implantar as tecnologias dentro do colégio, né? E tem sido uma evolução muito grande. Essa situação que nós estamos vivendo hoje em dia, da pandemia, do distanciamento social, do EAD, ele praticamente fez com que validou todo esse trabalho que eu venho fazendo nos últimos anos, Uhum. porque foi por conta disso que a gente conseguiu ter um sistema operacional que pudesse ter uma aula em EAD uma semana depois. Sim. Então é isso. Educação, tecnologia é o meu ramo, né? E aí eu tenho formação de tecnologia também como designer, como videomaker, né? Então eu gravo edição de vídeo, sempre Uhum. isso também ajuda muito com meus projetos hoje em dia. Então me ajuda a divulgar a educação na rede social do colégio. Sim. Maravilha. Eu queria te perguntar, para a gente começar a ir um pouquinho mais a fundo assim na pauta de hoje, se de alguma forma você acha que o assunto tecnologia, de alguma maneira, para a população negra, a gente consegue enxergar essa pincelada de racismo criando uma distância dessa população com esse assunto também, como um elitismo mesmo que passe por cima disso, né, de alguma forma. E se você sentiu isso também na sua trajetória acadêmica, de vida, enfim, ou até mesmo antes do ensino médio, assim, como é que você enxerga ter passado por isso até chegar nesse momento de faculdade? Foi um momento assim, tem sido uma questão de autoconhecimento, desconstrução, porque por mais que toda a minha família eu tenha sido sempre muito bem amparado por todos os meus primos, queridos, todos, mas assim, tem o fator representatividade, né? Sim. E eu não tive essa representação, são duas famílias europeias, né? Uhum. Então, eu tenho um tio que também chama Eduardo, que eu falo que ele que me ensinou a ser negro, né? Uhum. Porque ele era o cara que brincava, tinha as danças e tudo mais. Então, a princípio, enquanto criança, assim, não era uma coisa que eu me identificava. Sim. Mas não por nenhum problema, por uma questão de falta de representação, né? Para mim. De se enxergar E o tempo mesmo. foi passando. E se enxergar, né? Se ver como um reflexo, né? Assim, por não ser um negro retinto, né? Uhum. Mas por ter características negras, mas não ser o retinto,
esse processo dos anos 90, essa troca, né, dessa evolução que o Brasil vem tendo, Sim. eu já escutei assim, de, não, mas você não é negro. Você não é negro, né? E assim, agora eu tô aqui dentro de casa, assim, mas quando eu tomo sol, pego bastante, né? Fico ainda mais moreninho, né? Tem toda aquela coisa de pardo moreno, tem Uhum. essas denominações todas, né? Então, mas assim, não é só deixou de ser uma questão só de tom de pele, Sim. quando eu comecei a identificar os privilégios, Uhum. né? Então, eu quis falar para você, começar falando dessa trajetória de vida, para falar sobre os privilégios. Quando eu comecei a reconhecer o quanto privilegiado eu sempre fui, enquanto um jovem afrodescendente, por ter rompido, né, por ter Sim. cortado o caminho, né, Uhum. nessa Furado questão a bolha, toda, né? eu come... né, porque assim, eu fui para uma família de classe média que sempre me deu acesso, né, a tudo isso, e então as melhores escolas, uma melhor educação dentro de casa. Então assim, eu acredito, como a minha mãe me ensinou, que o homem é produto do meio. Sim. Então se eu nasci em um meio periférico e no segundo dia de vida a minha vida mudou e esse meio que eu estou inserido, a minha contexto familiar, ele me fez ser quem eu sou hoje em dia também. Eu acredito que foi um processo de eu começar a me conhecer, me descobrir enquanto a raça, Sim. né? E aí você vai pegando ali em músicas, né, em grandes artistas, por isso que assim, a arte é muito importante no meu trabalho Uhum. e a representação artística, né? E aí você começa a ver assim um Gilberto Gil, um Alexandre do Natiruts, né, outros Bob e tantos outros assim que falando assim de você conhecer, amar seu próprio crioulo, ame sua própria cor, tenha identidade cultural, se identifique e aí eu comecei a ver que, dentro desse privilégio todo, como diz, eu li um livro do Lázaro Ramos uma vez falando assim, você já reparou que você é o único negro que está sentado com um lugar na mesa, num restaurante? Né? E quando aquilo essa parte me tocou tanto, que foi a primeira vez que eu comecei a reparar no privilégio. Sim. E aí entrou para aquela coisa assim de eu começar a me reparar que eu era o único menino. Tinha um colega também, né? Então era eu e mais um colega só dentro do ensino médio, afrodescendente num colégio de elite, né? Então o negro, o afrodescendente da sala. É curioso como esse tipo de coisa a gente só tem essa percepção lá na frente, né? Eu quando fui chegando ali para o período de 17, 18 anos, que eu comecei a ter esse olhar mais apurado para o que já tinha passado, para as vivências que já tinham acontecido, e aí começar a reparar em determinados momentos muito específicos, assim, que na verdade não foram nem traumáticos, mas que na época não representavam nada para mim. Né? Quando aconteceram, quando eu era o único da sala, quando eu era. Então, isso também é um privilégio, né? Ter passado por esses momentos e por esses lugares, e, por exemplo, por também não ser retinto, não ter sofrido o que hoje eu paro e lembro que outras pessoas sofriam, é um privilégio gigantesco. Mas na inocência, em especial de criança ali, você não tem essa. Se você não está sofrendo realmente diretamente, você não tem, né, esse contexto apurado. E se a gente vive num entorno que é não só muito branco, mas muito elitista, a gente demora mesmo. Se a gente não acessar esses lugares de cultura que trazem pra gente influência, artista, música, filme, leitura, e se a gente não buscar esses lugares, a gente continua nessa bolha. Porque eu tenho certeza que você provavelmente conhece pessoas que seguem nessa bolha porque também é confortável, né? Ficar nesse lugar onde você não se questiona e também, de alguma maneira, não se fica aí em cima do muro, né? Você não dá uma posição ali porque tá confortável aonde você tá. Só que, por exemplo, na minha trajetória, eu passei a sentir sempre cada vez mais essa necessidade de me posicionar. Então, a partir do momento em que eu enxerguei essa identificação, eu lembro até sempre de uma frase que a Carol Conká fala numa música dela, que ela fala: se identifique, então se posicione, porque senão não vale a pena. É muito confortável eu me identificar com um assunto, com uma pauta, e ficar quieto na minha. Quando eu tenho um privilégio, eu posso usar isso como uma ferramenta para transformar alguma coisa ou mudar o dia que seja de alguém, sabe? Sim, e assim, o processo de
autoconhecimento, ele é assim mesmo. E me parece que nós dois passamos bem amparados, né, por tudo isso. Exato. Mas, assim, sem esse trauma, né? E Mas, eu de qualquer maneira, acabo tendo isso hoje como um dever, sabe? Talvez seja para você também. Eu me vejo com uma responsabilidade, sim, de é uma responsabilidade tentar, mesmo. de alguma maneira, abrir as portas e ajudar com que alguma dessas pessoas entrem pela porta da frente, assim como eu sempre tive essas portas abertas, sabe? É a empatia da causa, e quando a causa da raça, e aí vem a cultura da raça também, né, que é tão múltipla, né, a Uhum. África e tudo que ela representa aqui dentro do Brasil também, enquanto manifestação cultural tal, que também é muito enraizado na nossa sociedade, assim como a questão indígena também, Uhum. mas esse modo de entender a causa e se posicionar é um exercício nosso de empatia e de reconhecimento dos nossos privilégios. Sim. E a gente se vê em posição, inclusive com essa responsabilidade, que igual você falou, porque nós representamos uma parcela muito pequena da população Sim. que chegou, né? Que chegou, que teve a capacidade de se instruir que tem o protagonismo dentro dos seus campos, né? Sim. Então, o protagonismo de uma pessoa, de um indivíduo afrodescendente no seu campo de atuação, ele precisa ser assim, de reconhecer o privilégio que tem e usar aquele espaço para ajudar na desconstrução e na quebra de paradigma das outras pessoas, Sim. né? Então, quando eu falo hoje em dia assim, poxa, eu dou aula num colégio que é de colégio particular, grande maioria dos alunos não são negros. Qual é a responsabilidade? A responsabilidade é que, a partir do momento que eu sinto que eles se inspiram em mim, eles veem uma representação, que é essa questão toda do Pantera, que a gente vai falar depois e tal, Uhum. dos pequenos até os maiores do ensino médio, eu dou aula do fundamental ao ensino médio. Uhum. Eles verem em um indivíduo afrodescendente a inovação, a tecnologia, né, o pensar, o futuro, é também um modo de trabalhar a mente dessas jovens mentes que terão no futuro, em breve, aí a nossa sociedade, né? Sim, e Então tem a questão do branco também, né? Do não negro. E completando o que você está dizendo, trabalhar a autoestima dessas pessoas, né? Em especial dessas crianças. O quanto não é importante já desde cedo usar a educação também, dentro de casa e até mesmo na sala de aula, usar a educação para poder inflar essa autoestima, porque eu imagino que assim, as gerações mais novas de agora, elas já crescem com um pouco mais de representação, já conseguem se ver nos lugares e vão se enxergar cada vez mais em posições possíveis, né, em realidades possíveis. Quando eu tenho 28 anos de idade, quando eu paro para olhar para trás e tentar, assim, colocar no papel o que eu olhava e tinha como representatividade, tirando a minha própria família, assim, eu não me recordo, porque a posição e o espaço do negro em geral, especialmente na mídia, que é o que era, né, a televisão, por exemplo, foi sempre um espaço de chacota, né? Foi sempre o subalterno, foi sempre o inferior de alguma maneira. E tanto que isso saía da TV e aí passava para o convívio, passava para ser a ofensa entre as crianças, passava para ser um motivo de discussão. Saía da TV e ia para a vida real, de alguma maneira, né? E hoje é muito mais saudável, porque eu imagino que essa autoestima vai ser criada de uma maneira um pouco mais consistente do que, Total. do que a gente vê hoje, e agora com quase 30 anos ou mais, tendo que pegar essa situação pela mão, sabe? E aprender isso tudo do zero, a construir essa autoestima e olhar para esses exemplos e se sentir não só representado, mas enxergando a possibilidade de também estar nessa posição, né? Ô Dantas, deixa eu te falar alguma coisa, cara. Por essa questão por ter tido acesso a um colégio privilegiado, que onde tenho orgulho de trabalhar nele hoje em dia, esse colégio lá no passado, imagina, nos anos 90, Uhum. tinha já o processo que a gente chama de estudo do meio, né?
Então a gente tinha a oportunidade de visitar os lugares. A gente, Uhum. tipo, estamos estudando essa questão Brasil Colônia, vamos lá pro Vale do Paraitinga, Uhum. né? E, e eu lembro que, né, nesse estudo do meio, eu fui conhecer uma fazenda que o solo ficavam os negros embaixo da sala para esquentar os senhores E quando eu entrei naquilo e vi o tamanho que era, eu com 14 anos de idade, eu comecei a chorar. Eu comecei a chorar Uhum. demais. E aí a orientadora da escola me acolheu, tá? Ela falou, nossa, você se sensibilizou, né? Porque eu já tinha essa coisa de me sentir parte daquilo. Mas, como você falou, a gente não tinha a plena noção do que aquilo significava. Por que eu quero falar isso? Uhum. Porque essa questão de autoestima dentro do colégio, dentro do próprio meio educacional, a gente, dentro do colégio, tem que trabalhar africanidades hoje em dia, certo? Uhum. Mas olha como você vê a abordagem, como ela precisa ser renovada. Sim. Quando você renova a abordagem, o adolescente que está estudando o período, então, de colonização brasileira e todo o processo, né, em que o negro foi escravizado, ele é apresentado no fundamental para as origens para as origens dele, não enquanto potência, né? Mas assim, enquanto o seu povo foi escravizado, Uhum. né? E assim, dificilmente parte lá do Egito, ou parte da Mesopotâmia, ou Sim. parte desses grandes impérios negros, ou dessas referências que a gente tem hoje em dia. O primeiro contato com a negritude e com a raça negra dentro do colégio, muitas vezes, durante muitos anos, foi o processo de escravatura, Sim. né? E escravização. Então, isso muda muito. Então, quando um jovem hoje em dia ele já tem dentro dessa cultura uma representação num filme, um artista, um ator, uma representação no jornal, ele já começa a trabalhar essa autoestima desde pequeno, porque senão a gente só vai entender o que tudo representa igual a nossa geração. A gente Aham. só está conseguindo agora entender o quanto isso representa, né? Sim. Então é papel do educador dentro do colégio, negro ou não negro, mas o educador trabalhar e mostrar para o aluno a herança cultural que ele tem, a bagagem, né? Com A certeza. linhagem. Até porque, se ele não encontrar em sala de aula, ele vai se deparar em outros lugares. E o jovem de hoje, você como professor pode falar melhor do que ninguém, acredito eu, que ele, se ele não tá vendo aquilo ali, aquilo faz parte do dia a dia dele, ele vai trazer algo, vai encontrar alguma forma de trazer esse assunto para essa roda. Se ele for minimamente consciente, né, claro. Mas assim, ele vai trazer alguma maneira de trazer, seja pela música que ele escuta e ele se inspira e vai tentar entender o que isso significa, seja pelo entretenimento que ele consome, porque o assunto ele é tão vigente, né, que ele respinga em todos os outros lugares. Então, quando a gente fala da sala de aula em específico, eu imagino a dificuldade que é conseguir trazer essa ação de descolonizar, né, a educação e trazer isso de não só na perspectiva do branco salvador, né, do white savior que a gente fala, que descobriu o Brasil, que fez tais coisas, etc. Mas E trazer, libertou depois. é, mas trazer um lance que também, que uma vez eu escutei num curso o seguinte: antes do negro ser escravizado, ou até mesmo antes do índio começar a ser escravizado, né? Acho que eu posso usar esse termo também. Sim. Eles já tinham uma história antes daquilo, né? Ele já era, Incrível, por sinal, né? ele já era, exatamente, ele já era negro antes de ser o escravizado, ele já era um índio O berço da civilização. antes de ser esse escravizado. Então, assim, a gente passou por muito tempo aprendendo a mesma coisa de uma visão muito colonizada. E aí eu imagino que seja um desafio muito grande trazer, ou nos dias de hoje, não só essa outra perspectiva, mas inverter essa história, né? E assim, a gente passa por muito negacionismo, né, nos últimos anos. Uhum. Então a gente vê, por exemplo, assim, a tentativa de explicar que a guerra civil, a guerra tribal, que sempre foi, assim como na Europa também, né? O povo, esses seriados ajudam a gente a visualizar um pouco melhor, né? A invasão viking Uhum. né, e tudo mais, a própria questão
dos avanços ali de Alexandre e tudo, todo esse processo histórico, foram guerras civis também ali, que foram impasses ali, que foram acontecendo na Europa também, Ásia e tudo mais. E só que assim, passa-se muita impressão de que a guerra civil africana, a guerra tribal africana, de fato não criou um bloco unido, né, para fazer com que o avanço de uma civilização que estava tentando ali colonizar, levar eles para dentro do navio, pudesse fazer com que eles se unissem, né? Como já aconteceu na Europa também. Então tem muito aquela história de que não tem a união, né? E a união do povo negro, ela ainda hoje, assim como outros ativismos, né, que nós temos necessários no nosso mundo hoje em dia, ela não existe uma regra para isso, né? Não existe uma regra, porque às vezes um modo de se expressar atinge uma pessoa de um jeito, ou outro de outro, né? Ou uma causa em específica para alguma pessoa pode fazer sentido, para outra não, né? Sim. Mas dentro do meu trabalho, e o que eu acredito não só de maneira ampla, né? Como educador de uma maneira ampla, eu acredito que a educação ela tem um papel crucial nessa mudança de perspectiva, Sim. por parte de todos os lados, certo? Então, seja por parte do aluno, que nem eu comentei, que não é apresentado para quão rico é a herança do povo dele, né? Em primeira instância, sim. E também para o aluno que necessariamente não é afrodescendente, mas que precisa ser educado a ponto de entender o privilégio que tem, né? E saber o lugar de fala do outro, e saber quais são os termos que devem ser utilizados, né? Perfeitamente. Então a educação é um papel crucial. Exatamente. Você tocou num ponto assim incrível que o desafio ele já não é só grande, mas ele é enorme porque você está falando para possivelmente várias cabeças diferentes, ideologias e backgrounds familiares também diferentes, né? Tudo isso influencia muito, mas você ainda tem essa dualidade de tentar traduzir esse discurso para dois caminhos aonde, como você mesmo muito bem citou, dando esse discurso para pessoas negras que podem sim, jovens negros que podem sim já estar bem mais conscientes sobre o assunto, ou que não também, e vão começar a se interessar e aprender a partir daí, mas também ensinar essa perspectiva do papel do aliado, né? Do papel do antirracista. Por que a gente fala no dia a dia que não basta pedir para que o racismo acabe, você precisa ser antirracista, né? O ser antirracista é justamente colocar em prática ações que efetivem essas transformações que a gente está falando, né? Então, escutar de um professor uma outra perspectiva e entender que o mundo é muito maior do que os portões do condomínio que você vive. E por aí vai, né? Então, e aí tem mais. Eu imagino que quando a gente fala de um colégio particular, a gente também está falando de perspectivas completamente diferentes de uma escola pública, né? Porque se você vai ensinar, digamos assim, africanidades, ou vai ensinar sobre toda essa questão da negritude numa escola pública, obviamente não subestimando, em especial porque também sou cria de escola pública a vida inteira, mas você vai lidar ali também com perspectivas completamente ainda mais distintas, né? Porque esse assunto pode acabar tocando em lugares muito traumáticos e difíceis de trajetória, né? A gente sabe que esse público negro, esses estudantes negros que não estão nas escolas particulares, eles estão nas escolas, quando estão em sala de aula, né? Eles estão nas escolas públicas. Então ali os recortes são ainda maiores. E, honestamente, quando eu paro para pensar hoje, eu me recordo assim, que no período de escola, ensino fundamental, barra médio, eu tinha sempre escola pública, mas assim, tinham outros alunos negros na sala de aula também. E aí essa perspectiva, quando eu entrei para a faculdade, mudou. Eu entrei numa sala de aula por um curso que nem é considerado elitista assim, mas que é o curso de jornalismo, né, comunicação social, uma sala onde estavam reunidas os alunos de publicidade, jornalismo, relações públicas, uma média de 120 pessoas. Uma média de 120 pessoas, onde dessas 120,
vamos dizer que não tinham nem 10 negros dentro desse número. Aí na faculdade, e por sentir também essa expansão ideológica referente a vários outros assuntos também, que eu comecei a olhar e me lembrar de coisas que meu pai me falava quando era pequeno, por exemplo. Quando a gente estava num restaurante, você falou no começo, eu lembrei disso depois também, de olhar e falar, olha, você está vendo quantas famílias negras tem aqui, ou quantas pessoas negras tem em tal lugar? Aproveite esse privilégio e tal, tal. Sempre numa condição muito gentil e didática mesmo, para poder valorizar isso. E eu acho que isso hoje, quando eu olho, fez muita diferença. Porque aí eu chego em lugares, situações e vivências e me questiono, por que essas pessoas, por que só eu estou aqui? Por que outras pessoas iguais a mim não estão nesse lugar também? E aí, o que eu acho mais importante, o que eu posso fazer para que essas pessoas estejam, ou para que pelo menos elas se sintam pertencentes, sabe? E aí que eu acho que a educação, como sempre, é a base fundamental, não só a base, né? Mas assim, é a estrutura completa. E por educação eu falo sala de aula e casa também, né? E, querendo ou não, esse aluno que te escuta falar em sala de aula provavelmente vai levar pro dia a dia dele também para a sala de jantar de casa, né? Com certeza, cara. Olha, você falou sobre didática, né? E, poxa, que legal saber que o seu pai, com a sabedoria da experiência, pôde ser essa voz para você, essa referência. Mas a gente tem que entender que em um mundo polarizado que a gente vive, nem todo mundo tem o privilégio de ter o pai que você teve, do teu pai que eu Uhum. tive também. Um cara Sim. branco que, poxa, sensacional, sensacional. Quem conhece o Fredão, seu Fred, sabe que ele é um cara totalmente desprovido de qualquer tipo de preconceito, né? Isso me formou como pessoa também, ter visto meu pai desse jeito. Mas nem todo mundo tem o prazer, o privilégio de ter as famílias que nós tivemos. Então, eu posso dar uma dica cultural, porque às vezes nesse mundo, como hoje em dia, tem muito discurso de ódio por aí. Cara, esse livro aqui, ó, Sim. Manual, o Pequeno Manual Antirracista, da Djamila Ribeiro. Uhum. Ele é um livro curtinho, gostoso de ler, assim, gostoso de ler, assim, rápido, né? Ele não é um livro denso. O que está aqui dentro é para fazer pensar, é para provocar mesmo. Mas Uhum. ele não é um livro denso, né? Sim. E é um livro muito didático, muito direto ao ponto e trabalha essa questão de que tanto para nós, né, que nos identificamos com essa questão de reconhecer os nossos privilégios, e também para quem não é negro e precisa muitas vezes desse tipo de modo didático de expressar aquilo que a gente sente, né? E ao longo desse período todo de desconstrução, o Brasil melhorou. Eu acho que o Brasil melhorou muito, sabe? Quando a gente vê Mussum, quando a gente via, né? Mussum, Tião Macalé, né? Essas novelas de época como eram antigamente e o que a gente vê hoje em dia, é tudo pressão de sociedade, tudo coisa que a gente vai mudando, vai, né? Vai cobrando. E, Então, é isso. e é sobre Acho que a gente construção. está evoluindo, mas tem muita coisa. Sim, e com certeza, e também é sobre posse da própria narrativa, sabe? Quando você está no papel passivo de só Protagonista. ouvir falarem da sua história, ouvir falar do que seu povo viveu, porque aí eu hoje, com 28 anos, em 2020, ainda vou carregar um estigma de escravidão lá de trás, que eu não quero carregar. E aí, não porque eu vou negar essa história que ela existiu e de alguma maneira existe, se perpetua até hoje, mas é porque eu quero transformar essa narrativa, né? Quando a gente tem a possibilidade de ter essa história e essa oportunidade em mãos, é precioso. Então eu não quero desperdiçar, né? A Tami fez uma colocação aqui nos comentários. Pensando na fala do Dantas de agora, queria saber se essa reflexão influenciou vocês na criação. O Dantas sobre a Rayô e o Dudu na cultura digital. Vou falar só por mim rapidamente primeiro. Tami, beijo. Beijo, Tami. A Rayô é uma marca que eu criei em 2017, é uma marca de camisetas, @seja_raio, que se escreve, né? Mas se chama Rayô. E com certeza esse projeto, por ser uma marca de camisetas que acabou virando muito mais uma plataforma de comunicação e de reflexões, etc., tem a ver não só com a criação que eu tive, mas com essa tomada de narrativa, de você falar, poxa, eu vou fazer um projeto aqui. Aonde nesse projeto, ou aonde nessa profissão,
aonde nesse sonho que eu tenho aqui, eu consigo encaixar essa ação transformadora, sabe? Então, quando eu criei a Rayon em 2017, foi no intuito de conseguir não só criar uma marca de camisetas, mas conseguir trazer as minhas ideologias e os meus discursos. E aí, em relação à criação, eu vejo que a partir dali, com consciência desse discurso e da vivência, tudo que foi surgindo dali para frente sempre está enraizado com essas questões, porque daí eu faço. Se antes eu fazia talvez inconscientemente, por questão de criação, em casa, etc., hoje eu faço de propósito mesmo. Porque o espaço é meu, eu conquistei, então eu vou usar esse espaço justamente para falar as coisas que eu acho que as pessoas precisam saber e que talvez muitas delas tapem os ouvidos ou fechem os olhos para poder enxergar. Eu gosto dessa sensação também de usar esse privilégio de oportunidade para fazer algumas pessoas verem, pelo menos, que elas podem até ignorar, mas elas vão ver. Então, na sala de aula, imagino, por exemplo, eu vou jogar a bola para você, o aluno pode até querer ignorar o assunto, mas em algum momento ele vai se esbarrar com isso na vida dele e talvez ele vai buscar de novo esse conhecimento que você ofereceu e essa perspectiva de vida que você ofereceu para poder lidar com tudo isso. Maravilha. Eu vou muito nessa ideia assim de tipo, porque sim. Porque eu acho que é necessário, né? Desses tempos para cá tem sido proposital. Uhum. Muita coisa tem sido proposital. Então, por exemplo, eu já bom, vi, por né? exemplo, questionamento. Eu, pelo menos, tenho uma sensação muito boa de que é proposital, sim. É proposital, sim, não nego. E assim, eu já me vi defendendo o lugar de fala, falando, não, peraí, vamos lá. É lugar de fala. Já me vi em situações, falando dentro do âmbito, né, no meu âmbito profissional. Já me vi em situações falando assim, a gente tem que tomar cuidado com a apropriação cultural. Então, coisas que normalmente passam despercebidas e muitas vezes de uma maneira assim, por ignorância de não conhecer o debate que está evoluindo, né? Nessa nossa roda, na ampla roda por aí, né? Então a gente tem cada vez mais debates muito interessantes sobre isso na internet. Como diria a mestre Gilberto Gil, eu quero entrar na rede, promover um debate, juntar via internet um grupo de conectantes. Naquela época o cara já estava falando isso. Exato. E assim, eu adoro essa frase. Então eu faço assim de propósito, já me vi dentro da minha atuação como videomaker, né, podcaster, né, fazer podcast e tal, eu já vi gente perguntando assim para mim, nossa, mas eu faço videozinhos muito com GIF, com animações e tal, para justamente ser interessante para o aluno. A gente vai falar mais sobre isso depois. Sim. Nossa, mas você usa muito negro, né? Você coloca muito negro nas suas edições, né? Eu falei, sim. Né? Porque se a pessoa que pensou isso falou assim, nossa, quanto negro tem na edição, é o contrário, né? Que é o filme do Pantera. Se quiser falar, a gente já vai começar a falar sobre isso, mas o filme ele trabalha justamente aquela questão do o protagonismo é negro, a narrativa é negra, a ótica é negra, e ele não está naquele contexto onde ele sempre foi colocado como marginal, escravo, sem potência econômica nem de inovação. Ele está num contexto, assim, de simplesmente a nação mais tecnológica do planeta, do universo. E qual talvez foi uma das maiores nações tecnológicas que nós tivemos em todas as épocas, em todo o período? Qual foi a maior dinastia? O Egito Antigo, né? Que é aquela coisa que a gente tem que falar assim, irmão, o cara do Egito não era loiro não, viu? Jesus Cristo não tem essa progressiva aí que tem esse italiano aí, não é assim que funciona. Então todas essas o quanto a história egípcia vai muito além da pirâmide, né? O quanto isso está muito... Então, quando você vê Elizabeth Taylor, por exemplo, sendo uma Cleópatra branca, parece a Branca de Neve, ou quando você vê Jesus com californiana, ou quando você vê Machado de Assis, Lima Barreto, os caras sendo embranquecidos nas gravuras, a gente vê o quanto esse processo de embranquecimento ele foi proposital, assim como nós hoje em dia temos o nosso propósito. Então a gente está aí para fazer de propósito mesmo. Exatamente. E aí eu acho que entrando, seguindo nessa linha da educação em si,
quando a gente fala sobre as ferramentas, né, além sala de aula e o que pode acabar entrando para a sala de aula e o que pode acrescentar como aprendizado também, a gente tem aí um entretenimento a nosso favor para poder trazer esses assuntos e trazer essas pautas e mostrar realidades que, quando a pessoa, por exemplo, né, você citou Pantera Negra, quando a pessoa vai ver um filme desse, ela, obviamente, ali no momento, provavelmente muitos se questionaram, nossa, mas todo mundo é negro aqui? Aí a camiseta. Todo mundo é negro nesse filme aqui? Sim, cara. Você assistiu o filme só com gente branca a vida inteira, nunca deu um pio. Agora a história Cadê um fio? ela vai se inverter um pouco e você vai precisar se acostumar com isso, porque isso também é a população, isso também é a pessoa, né? Isso também é o ser humano. Existem pessoas diferentes, existem realidades diferentes. O poder ele não tá mais não vai ser mais centralizado como já foi antes, em especial porque já existem muitas pessoas preocupadas em trazer essas narrativas para lugares de destaque, para um blockbuster de cinema internacional. A gente vê oportunidades que acabam surgindo na TV aberta, que é um meio de comunicação direto com a população brasileira até hoje. A gente, às vezes, acha que todo mundo tem acesso a computador e internet, lê do engano, né? A gente sabe que a televisão aberta ainda é o maior meio, assim, direto com a população, do mais rico ao mais pobre, é um meio democrático de acesso. Então, é importante sim que tenha, e a gente comentou numa live passada, quando conversei com o Asa, sobre a questão de representação e de representatividade, né? A diferença desses dois termos. Que a representatividade é simplesmente, por exemplo, no entretenimento, criar um elenco X e ter uma pessoa negra, ter uma pessoa gorda, ter um PCD. E aí a representação qual é o papel que essa representatividade exerce. Qual é o intuito? É só uma agenda? É só para realmente assinar embaixo uma cota? E aí eu puxo esse tópico para poder trazer um pouquinho também na nossa mão um assunto que é essa questão das políticas públicas que fazem da educação um meio de acesso para essas pessoas, em especial para os jovens, né? Quando a gente está em lugares e não enxerga outros iguais a gente, se faz necessário e urgente se questionar o porquê dessa ausência. Então, eu queria saber um pouquinho de você assim, seu olhar sobre essa questão das cotas em especial, para a gente só conseguir dialogar, porque como o tema do papo é a cor dessa educação, a gente sabe que quando a gente entra numa sala de aula hoje, em especial numa escola particular, numa universidade, a cor dessa sala e a cor dessa educação, do professor aos alunos, ela é quase majoritariamente branca, né? E aí tudo que a gente está falando aqui, o entretenimento, e aí relacionado ao afrofuturismo, e assim enxergar nesses lugares, tem a ver com reparações históricas, né? Como professor, como é que você enxerga todas esse emaranhado, assim? Ó, primeira coisa... Fiz 1000 perguntas, né? Sim. Não, vamos que vamos. Assim que eu gosto, assim que eu gosto. Primeira coisa, assim, como professor de cultura digital, e com essa pegada que eu venho... com essa pegada que eu venho desenvolvendo, nova, é um novo método, usar da cultura pop, do que faz o adolescente. O Cortella fala isso, né? Eu vi uma live do Cortella uma vez, eu já tive a oportunidade de ver ele pessoalmente também, mas uma vez eu vi ele falando assim que ele estava escutando Lady Gaga, porque ele estava tentando entender o que o jovem de 19, 20 anos que vai lá para a sala de aula dele, pelo que eles se interessam, o que emociona eles, né? Sim. Então, primeiro que eu gosto, né? Sempre gostei e tal, Uhum. mas diz muito sobre mim também. Então, eu uno o útil ao agradável. Então, na minha aula de cultura digital sempre tem GIF, meme, essa questão de trazer para dentro, para o centro da conversa, aquilo que é de fato representativo para o aluno. Então, E a ter linguagem, isso exposto. O quanto a linguagem, A linguagem. O quanto a linguagem. A linguagem. Então, ter isso em exposição é um banho, é um prato cheio para quem consegue fazer e trabalhar com esses links todos. Você fala assim, olha o que está acontecendo ali, vamos, né? Vamos lá, vamos debater sobre isso, sobre aquilo. Então, primeira coisa é essa, assim, tipo, para mim como educador,
ter o meio os meios, veículos de comunicação todos, rádio, TV, jornal, representatividade de todos esses lugares, tanto no esporte também, como nunca antes, Hamilton, né, num lugar totalmente elitista ali, ganhando Fazendo o prêmio de história. Fórmula 1, o único negro que correu, o maior Fazendo vencedor. história. Fazendo história. Aproveitando Né? desse pódio, Serena Williams também. aproveitando desse pódio literalmente, né? De verdade, efetivamente. Literalmente. Exatamente. E a Serena Williams também, né? E a irmã dela, incríveis, né? E então, assim, então ter esses protagonismos, Lupita Nyong'o, cara, sensacional. Então, assim, ter esses protagonismos pra gente é muito bom, porque a gente consegue, então, ter o aluno que admira, né? Sim. Você vê um galeguinho com o Pantera Negra, com a roupa do Pantera Negra, tá na escola, os pequenininhos, porque criança não tem essa pegada, né, meu? Criança não tem essa pegada, sabe? Então, ter tudo isso e poder trabalhar para daí sim fazer algo com consciência, com responsabilidade, mas com material de qualidade, né? E com a ótica, né? Com a ótica ali do negro, né? Isso é primordial. A próxima coisa que você perguntou sobre esse conceito de cota e política pública, o Silvio de Almeida, que é um cara que eu tenho aprendido a admirar demais, foi uma grata, sabe quando você conhece alguém e fala, uau! Sim. Então esse cara tava, né? Então o Silvio de Almeida foi um que escreveu o livro sobre racismo estrutural. Sim. Ele fala que para combater o racismo, você precisa combater o capitalismo. Né? E por que capitalismo? Porque assim, eu vejo muita gente que não necessariamente é racista enquanto assim, termo cor e tudo mais. É aquele tipo de, eu quero manter o meu status quo, sabe? Eu quero manter a minha família, eu quero manter, todo mundo quer manter, mas estou falando assim, eu quero me manter na elite. Eu não quero que essas pessoas que estão lá embaixo atinjam o mesmo nível que eu. Sim. E a questão racial no país, ela diretamente sempre tem que passar por essa questão do tipo, se a gente está falando sobre o acesso à educação, se a gente está falando sobre o acesso aos meios de conhecimento, né, que são vários hoje em dia, né, a gente é mais descentralizado hoje em dia. Então essa questão de democratização da internet é uma coisa que eu faço muito uso disso, porque as minhas aulas elas vão para online. Então eu já vi relatos assim de aluno que não é da minha escola aprender sobre as coisas que eu trabalho, porque eu divulgo. Então um salve para todo mundo que faz isso, cara, sabe? Porque ajuda muito, né? Então sobre política pública para a educação, o que a gente tem que entender é que o capitalismo, ele aqui no Brasil, em todos os outros lugares, ele tem a necessidade de sempre manter o status quo. E quando você tem uma necessidade de, seja o negro ou qualquer outra raça, eu estava lendo outro dia, no Chile, os oprimidos lá são os povos indígenas, certo? Sim. E é a mesma disputa, porque eles precisam de acesso, eles querem se elevar socialmente, né? E ter voz ativa, né? Então, em todos esses lugares onde existe opressão, regime de opressão, a gente tem essa necessidade de fazer com que os que estão sendo oprimidos tenham acesso à educação. Ponto. Depois que ela tiver acesso à educação, a gente vai precisar de um pessoal igual da TC, maneiro, gente boa, por exemplo, que coloca o cara com potencial no lugar onde ele merece estar. Sim. De um modo que a gente não consegue discutir ainda, que é o tal da meritocracia. Sim. Né? Que puxa, muito difícil falar sobre meritocracia, porque tem gente que realmente acha que isso existe, né? Num contexto todo caótico que a gente vive. Então, entender esses privilégios de quem tem acesso e capital é primordial. Como que a gente faz para descentralizar isso, democratizar isso, né? Enquanto educador digital, quando eu fiz a minha pós lá 5 anos atrás, e agora no começo do mestrado, que eu vou iniciar sobre cultura digital, eu continuo acreditando, não numa ideia de Estado mínimo, assim, de o Estado não vai fazer nada, mas em uma democratização do acesso ao conhecimento. Nós vivemos na era do conhecimento e da divulgação ampla das informações, na era da informação. Então, eu sempre fui muito a favor de uma iniciativa, agora em pandemia é muito difícil, mas numa iniciativa de polos de tecnologia, né? Que elas possam, de fato, fazer com que o aluno que esteja em uma situação periférica, seja ele qual for, né, de que raça e quem é que for, tenha acesso a essa informação
É um computador com internet. E você faz acontecer. Claro que aí tem computador com, né, computador para edição, computador daquilo e tal, mas um computador que acessa a internet e você consegue ver uma videoaula, já faz uma revolução tremenda na vida de uma pessoa, né? Então eu acredito nisso. Só que a gente tem que tomar cuidado com o discurso de Estado mínimo, porque nós não vivemos na Escandinávia, onde o Estado mínimo é simplesmente o governo não vai se preocupar com nada. A verdade é que tem muito governo por aí que fala que o Estado é mínimo para o investimento numa pessoa que, para ele finge que não existe, e quando a pessoa começa a combater ou fazer qualquer tipo de ato ilícito, a pessoa passa a existir como um vilão, né? Ele nunca existiu, aí passa a existir como um vilão depois, nunca se teve, não teve acesso a nada e tal. Então, assim, um polo, eu sonho com a iniciativa de um grande polo de tecnologia em todas as favelas e regiões periféricas que possam dar acesso a isso. Tá? Por que eu falo um polo? Né? Porque você dar um aparelho na mão de uma pessoa é muito difícil, sabe? Porque seja um adolescente que for, o compromisso e a maturidade é muito difícil você entregar um aparelho na mão, né? No colégio onde eu trabalho, nós temos, cada aluno tem um notebook, né? Um Chromebook, um aparelho, um Uhum. notebook. Assim, eles também passam pela fase de alienação, de eu não quero estudar, eu vou fazer outra coisa, vou ficar vendo joguinho. Então isso vai acontecer com qualquer um, mas é muito fácil acontecer de tipo, tá vendo, ó, demos o dinheiro para a pessoa e a pessoa gastou com o que não devia. Sim. Então, ter um acesso e quem quiser fazer daquilo, ter acesso para aquilo, sabe? Eu me comovi outro dia que eu vi que teve um rapaz que estudou com o Wi-Fi de um açougue, Sim. né? E Apareceram passou apareceram vários casos, né, nesse período, assim. vários relatos, né? Então, eu acho que assim, eu falo assim, onde que tá que não tem um lugar, um centro, sabe? Alguém que trabalha essa cultura digital com eles e tal. E aí tem a perspectiva da favela, tem a perspectiva da população ribeirinha, tem o audiovisual dos caras. O Vidigal tem um espaço sensacional para audiovisual que já saiu grandes atores até, né? Sim. Então, a gente tem isso. Você vê quando um Seu Jorge tem acesso a um grupo de teatro, ele tem acesso a toda a cultura e o cara deslancha. Tem uma música do Rapa que fala assim, chama Brixton Bronx ou Baixada, que o Falcão fala, é só regar os lírios do gueto e o Beethoven negro vem para se mostrar. Boa. Porque às vezes você precisa ir lá e regar, cara. Você Sim. precisa dar a iniciativa. E eu acho que isso está completamente ligado a não subestimar esse potencial, sabe? Sim. Porque a narrativa que a gente acaba vivenciando ali desde a época da escola, ao menos nas gerações, né, anteriores, assim, a gente escuta também o negro sendo colocado não só como inferior, mas normalmente numa situação precária de acesso, que é real no dia a dia, na convivência, mas que subestima o potencial dele por ele não ter esse acesso. Só que às vezes ele não consegue mostrar que tem o potencial justamente por não acessar esses lugares, essas ferramentas e todas essas. Você trouxe essa frase da música que fala perfeitamente sobre trazer um olhar até mesmo mais apurado para esses lugares e não subestimar o talento e a capacidade dessas pessoas, porque quantas iniciativas hoje em dia, cada vez mais, a gente não observa surgirem de lugares e espaços completamente marginalizados e periféricos, emergindo e talentos, grandes talentos sendo reconhecidos. E o que a gente faz hoje, falando de racismo, sempre, mas tem que falar de racismo toda hora, vai ter que falar de racismo toda hora para a gente conseguir transformar esses cenários e não só acessar essas outras pessoas que não têm acesso, mas dar luz ao talento que elas têm, justamente por não terem vivenciado privilégios os quais, por exemplo, a gente compartilhou aqui nessa conversa de hoje, que a gente teve. A Tami está falando alguma outra coisa aqui. Estamos pensando no meio acadêmico, mas quantas pessoas negras maravilhosas vocês citaram até agora? Artistas que nos ensinam através da arte. Sim, ensinam, inspiram, né? E em especial, eu acho que alimentam essa ânsia por se imaginar nesse lugar, se imaginar nessas condições, fazendo algo parecido, igual, ou tentando criar uma narrativa que seja ao menos parecida, porque aí você olha e fala, putz, se fulano conseguiu, eu também em algum momento vou ter essa possibilidade. A arte ela serve para provocar.
Com toda certeza. Edu, Encantar também. a gente está há 5 minutinhos mais ou menos aqui do nosso tempo já. E aí Uou! eu queria te passar rápido. Quando o papo é bom, ele passa rápido. Eu queria te pedir para fazer umas considerações finais, assim. Em especial, a gente falou algo muito importante aqui, que é conseguir levar esse discurso não do racismo e do antirracismo não só para o negro, porque o negro já vive isso na pele e sabe o que é isso no dia a dia, em diferentes maneiras cada um, né? Mas queria que você deixasse uma mensagem final assim para a gente poder fechar do quanto para você o quanto a educação é importante e o quanto as pessoas precisam de alguma forma validar isso no dia a dia e na vivência delas para transformar a vida do próximo também. Dantas, cara, muito obrigado pelo papo. Você é um cara muito gente boa. Foi um prazer te conhecer. Olha, o que eu posso te dizer, ó, já, dona Marilena, minha mamãe, já, dona Marilena, muito obrigado, viu? Citei a senhora aqui um monte de vezes. Então, pegando o gancho da dona Mari, é o seguinte, cara, eu acho que é assim, eu sou a personificação de um lírio do gueto que foi regado com muito amor e com acesso. Então, eu acredito que se eu estou conseguindo quantos, né? Quantos cineasta, artista, videomaker, ator, poxa, quanta coisa que a gente já deixou de ter, mas quanto a gente vai conseguir salvar, né? Quanto a gente vai dar o acesso daqui para frente, né? Então a mensagem a gente precisa acreditar num futuro onde o negro se coloque, esteja vivo, saudável, com acesso à educação e com políticas e com o acolhimento da população que entenda os seus privilégios e saiba que ele precisa desse apoio, cara. Depois de tanto tempo sendo posto para baixo, e nós que somos da raça, que a gente inspire as pessoas da raça e as que também não são. A minha esposa, a Fran, ela foi fundamental nesse processo para mim. E ela é uma pessoa que não é negra. Então a gente vê muita gente disposta a aprender. E é isso. Eu agradeço a todos os nossos amigos que dão essa força pra gente, né? O Sim. pessoal da TC, todo mundo. Esse espaço que vocês cederam aqui pra gente, né? Faz a gente refletir, aprender a se comunicar. E eu acho que a mensagem é essa. O negro, ele tem um futuro brilhante. E o futuro brilhante dele vai depender do apoio da população e de educação, de acesso à educação, para todo, né? Para todo mundo. O acesso à educação é fundamental para construir e se autoconhecer. Então, agradeço pelo espaço, por poder ter falado disso. É muita informação, é muita coisa, né? Então, valeu, cara. Perfeito, Edu, muitíssimo obrigado pela sua disposição, pela troca. A gente, obviamente, ficaria aqui por vários outros minutos, horas falando sobre esse assunto. Tomara que surjam outras oportunidades para a gente compartilhar. As redes sociais do Edu vão estar marcadas depois aqui para vocês seguirem ele também e acompanharem tudo que ele apronta por aí a favor de tudo, da educação, enfim, da luta do movimento negro. Quero agradecer a participação de todos aqui, o convite da TC para poder mediar esse papo também. É sempre uma conversa muito positiva, uma troca muito importante. Nossos familiares passando por aqui, participando, isso também é muito importante. Familiares, amigos de trabalho, familiares, um beijo para todo mundo, gente. Muito obrigado. É isso. Gente, muito obrigado pela participação de todo mundo. Edu, um abraço. Até a próxima. E é isso. Valeu. Só sair agora? Como é que faz? Só sair? Eu acho que vai acabar, tipo, em um minutinho. A galera tá mandando um parabéns aqui. Contagem regressiva. Contagem regressiva. Muito aprendizado. Obrigado, Tami, Tati, Gabi, galera da TC toda, pelo espaço, pela oportunidade mais uma vez. É isso aí. Valeu.